pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia. Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Ellen. E o Senhor, Ele tem nos agraciado de estar servindo aqui esse ministério. Para mim é uma honra muito grande fazer parte desta causa, que não é um ministério, é uma causa. E os nossos corações, eu quero aqui agradecer, representando aqui todos os obreiros que estão servindo aqui nesse PDI. O carinho, irmãos, a gente está recebendo tanto chocolate que eu comecei a dieta, eu desisti de fazer a dieta. Cartinhas, sabe, palavras, gratidão. E para nós é uma honra, irmãos. Nós não sabemos fazer nada mais a não ser servir vocês. Para nós é uma honra poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês e nas nossas vidas. Então, o nosso coração, assim, ele se enche de gratidão, sabe? Quando nós ouvimos vocês nos agradecer, as cartinhas, irmãos, eu chorei numa cartinha, ninguém viu eu chorando, só eu vi eu chorando e o Senhor. Recebi uma cartinha tão linda, e é a graça do Pai, amém? Nós não merecíamos nada, mas a graça dele veio sobre as nossas vidas. E eu quero aqui compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre a visão da escola de missões. Vim aqui com a camisa. E a escola de missões, ela é uma escola dentro da missão Despertar. E essa escola, ela começou a ser gerada no coração do apóstolo Rogério. Ele compartilhou um pouquinho aqui com os irmãos durante um tempo aqui, acho que foi no domingo. Ele compartilhou um pouquinho sobre a visão da escola. E eu quero passar uma visão bem panorâmica, sabe? Porque é algo muito, como que eu posso dizer? É algo muito prático, não é teoria. A escola de missões não é eu vir aqui e passar um slide, apresentar e tal. É muito mais do que isso, irmãos. Como eu disse nessa tarde, o que o Senhor colocou no meu espírito é que o Senhor vai liberar um peso de causa sobre os nossos corações. Irmãos, eu fiz uma oração um dia, essa música, eu pedi o pastor Anderson para ministrar ela. Essa música marcou muito a minha vida com Deus. Eu fiz a escola de missões em 2014 e me formei em 2015. E depois que eu fiz a escola, eu me formei e eu recebi uma palavra do meu pastor para me retornar para minha cidade local, que é Inhaúma. Alguém conhece Inhaúma aqui? Aleluia! Inhaúma é um interiorzinho, irmãos, com mais ou menos uns 7.000, 8.000 habitantes. Por aí, eu estou jogando para mais. Uma cidade linda, irmãos. Vocês têm que conhecer Inhaúma. Se vocês forem lá, nunca mais vocês vão querer voltar. E quando o Senhor, eu recebi essa palavra do meu pastor para me retornar para minha cidade, eu fui debaixo de uma obediência. Porque quando começa uma construção na sua vida, a nível de chamado, a nível de causa, irmãos, o Senhor precisa de nos levar a um lugar de renúncia muito forte, para que essa causa ela tenha um peso no nosso espírito. E aí, quando eu fui para minha cidade, eu fui por uma obediência, irmãos. Eu fui obediente, porque não era o desejo do meu coração. Eu obedeci, fui e fiquei lá durante 2 anos. E durante esses 2 anos foi muito difícil para mim, porque eu queria viver essa intensidade aqui. Eu queria viver, sabe, é festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, PDI e escola de missões. Essa era a minha pegada. Então, quando eu voltei para minha cidade, eu tive que entender algo que todo missionário precisa de entender, que vai exigir um processo das nossas vidas, irmãos, que somente a obediência vai nos respaldar no mundo espiritual. Não vai ser o seu chamado, não vai ser o seu ministério, não vai ser a sua vida de oração, não vai ser a sua vida de jejum, não vai.
vai ser a obediência a uma palavra. E quando eu decidi obedecer essa palavra, irmãos, essa música começou a fazer parte do meu espírito. E quando eu desejava voltar atrás, algo dentro de mim que era mais forte do que eu começava a queimar. Começava a queimar com uma intensidade, irmãos, que eu não sei explicar a vocês. E eu no meu quarto, eu tive dificuldade até de tirar as roupas da mala. Eu fiquei durante 6 meses com o guarda-roupa no quarto e com minhas roupas na mala. E eu falava: Deus, eu quero ir para as nações, Senhor. Eu quero ir para as nações, Deus me envia, me envia. E Deus só falava comigo: obedece, 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 obedece. Eu obedeci, irmãos, eu fui fiel. Todas as palavras que o meu pastor, é o pai da pastora Pamela, casada com o pastor Lucas, o pastor Rony, ele que me enviou para a escola de missões. E tudo que ele me direcionava, eu obedeci. Eu liderei lá o ministério de louvor, nem sei cantar, eu liderei o ministério de louvor. E assim, eu tomei a causa mesmo do ministério lá, vesti a camisa, servi com muita intensidade. E depois, passou esses 2 anos, Deus começou a trazer no meu coração o desejo de voltar para a missão Despertar. E assim, eu entrei em crise, né? Porque falava assim: Jesus amado, como é que eu vou pedir a bênção aqui, o pastor Rony, para mim, para a missão Despertar? E eu orando, irmãos, eu gerei isso no espírito durante uns 3 meses, só no quarto. Eu tinha uma parede assim, irmãos, cheia de bandeiras, de fotos, de palavras que eu tinha recebido sobre as nações. Eu tinha um altar de pedra de todas as cidades que eu fui. Era um quarto totalmente profético. E aí Deus falou comigo assim: olha, renuncia ao seu chamado. Nesses 3 meses gerando para vir para a missão Despertar, Deus falou comigo: renuncia ao seu chamado. Eu falei assim: Jesus, como falando para mim para a missão Despertar, agora já está falando para mim renunciar ao meu chamado? Eu não estou entendendo. Irmãos, e eu orando, gerando isso no Espírito, gerando isso no Espírito. E o Senhor começou a trazer no meu coração uma causa de formar líderes para enviar para as nações. E eu sem entender nada, irmãos. E aí chegou um dia, eu pedi a bênção ao pastor Rony, ele me abençoou, o apóstolo Rogério me recebeu. E eu cheguei aqui na escola de missões, quem estava era o pastor Fernando como líder da escola de missões, junto com a pastora Érica. E aí durante 15 dias que eu estava aqui, o apóstolo me chamou na sala dele e falou assim: Eli, eu preciso que você ajude o Fernando a liderar a escola, porque ele mora na casa dele, eu preciso de alguém aqui de referência no prédio para tomar conta dos alunos. E eu falei: amém, estou aqui para servir. Aí eu comecei a ajudar o pastor Fernando na liderança da escola. Acordava os meninos 6 horas da manhã, bora galera. Quem estava aí nessa época? Bora galera. 6 horas da manhã a gente acordando, vindo para o devocional, né, nessa pegada de escola de missões. E um certo dia aqui no devocional, Deus falou comigo assim: Ellen, e se eu não te levar para as nações, o que você vai fazer? Irmãos, comecei a chorar desesperado. Tinha uma cruz ali assim, eu ficava lá dançando na frente dela com o meu foninho. E nesse dia o Senhor começou a me perguntar: Ellen, e se eu não te levar para as nações, o que você vai fazer? E eu não tive coragem de responder. E aí eu fui empurrando, irmãos, fui empurrando. E o Senhor continuou me ministrando: Ellen, se eu não te levar para as nações, o que você vai fazer? E um certo dia eu tive coragem de obedecer. Eu falei com ele: eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Se o Senhor não quiser me levar para as nações, eu vou te obedecer. E nesse dia, irmãos, chegou um homem de Deus e falou comigo assim: Ellen, o seu chamado é preparar pessoas para ir para as nações. O Senhor está te levantando aqui para preparar obreiros com um caráter transformado, com uma unção no serviço e com uma obediência em missões para enviar para as nações. Irmãos, aquilo me doeu demais, porque era eu que queria ir. Eu não queria ficar.
E aí eu comecei, sabe, a receber isso no meu espírito, porque só estava na dimensão da alma ainda. Só estava na dimensão da alma, e eu chorava todos os dias falando: Deus, eu quero ir, Senhor, para o Afeganistão, eu quero morrer lá, Jesus. Eu quero morrer lá, Senhor, eu quero ir para as nações. E eu orava ainda, irmãos. E aí um dia no meu quarto, o Espírito Santo me pegou de madrugada e falou comigo: não, você não entendeu ainda. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a me explicar o que era treinar obreiros para enviar para as nações. E ele falou assim comigo: olha, você não vai conseguir pisar em todas as nações, mas se um obreiro que você formou pisar na nação, você pisou naquela nação. E aí, irmãos, eu falei assim: Senhor, eu renuncio o meu chamado, Deus, de ir para as nações. Eu quero enviar obreiro para as nações, Senhor, porque eu não vou conseguir ir em todas. Então eu quero enviar obreiro, Senhor, eu não quero ser uma flecha, eu quero ser um ar. E aí, irmãos, aqui no PDI, essa palavra veio de encontro no meu espírito, através de uma pastora aqui do ministério. Eu estava ali atrás orando, e a pastora não sabia de nada. Ela chegou perto de mim e falou assim: Ellen, o Senhor está me mostrando que você é um ar, você não é uma flecha. Você, Ellen, Deus te chamou para preparar obreiros para enviar para as nações. E aí no outro dia, irmãos, o Bruno chegou perto de mim ali, me espancou todo, aquele gol, o ministério dele é esse. Ele chegou perto de mim e começou a falar comigo: marcha, marcha. Eu lá marchando, em tempo de amassar, enfiar o pé assim debaixo da terra, e ele falando: marcha mais forte. E ele falou assim comigo, irmãos, olha que tremendo. Para testificar, esse PDI tem sido uma testificação da minha identidade no reino. E ele falou assim comigo: Ellen, ele não falou meu nome, ele falou: filha, eu vou te enviar em uma nação, só para você ter uma experiência, mas você vai ser uma general de obreiro nas nações da terra. Irmãos, essa palavra, assim, ela tem queimado no meu espírito nesses dias aqui no PDI, de uma forma muito intensa. E para mim até hoje não é fácil não, irmãos. Eu queria estar lá nas nações, queria estar lá no Peru com o Valdenor, com o pastor Alex. Era para mim ter ido para Bolívia o ano passado, Deus não permitiu. Quase eu comprei a passagem, não deu certo. E essa palavra e esse chamado, ele tem construído, sabe, dentro do meu espírito. Está um processo ainda de construção, não está algo ainda completo. E a escola de missões, eu falo que a escola é mais escola para mim do que para os alunos que estão lá na escola, porque eu aprendo muito mais do que eles. E desde o ano passado, o apóstolo me entregou, me passou esse cajado para estar ali tomando conta dos alunos da escola. E para mim é uma honra estar ali. Para mim é uma honra. O meu coração, ele se alegra de ver os alunos, sabe, ali. É muito tremendo, irmão. Você tem que vir para a escola para você saber como é que é. Você vê o aluno ali chegando, você vê o processo do aluno, e depois de um tempo, irmão, você vê ele assim: cara, não foi a mesma pessoa que chegou aqui dentro, não. E você vê, sabe, coisas saindo da vida deles. Você vê causas sendo plantadas no espírito deles. Uma entrega, sabe? Uma entrega, irmãos. Esse ano que passou, foram poucos alunos que estavam lá na escola. E foi um ano muito intenso. E de muitos desafios, porque veio aí a pandemia. E hoje a escola de missões, ela ainda não tem uma estrutura financeira dos alunos só ficarem dentro do sítio estudando, orando e lendo. Então os alunos, eles precisam de sair para vender nas ruas chup-chup, chocolate, o que tiver, irmãos, a gente sai na rua para vender, para levantar esse recurso, para pagar as contas, para alimentação e para ofertar na vida de missionários, porque a gente tem isso no nosso coração. Nós somos uma escola. E no meio da pandemia, irmãos, aquele trem todo de coronavírus e tal, e as igrejas fechando, e os comércios fechando, e eu falei assim: Jesus, como é que nós vamos fazer aqui na escola? Porque a gente não tem outra forma de ganhar dinheiro.
para a gente pagar as contas, para a gente comer, para a gente fazer as coisas que é necessário aqui. Irmão, se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar. Só se você for para a escola de missões, você vai acreditar. Esse ano, irmãos, foi um ano assim, sobrenatural, de provisão de Deus. Nós não deixamos de comer carne um dia, irmãos. Eu nunca vivi isso na escola de missões. As meninas saíam para vender chup-chup, os comércios tudo fechado, sem ninguém na rua. Elas vendiam tudo. Era improvável, irmãos, vender chup-chup, vender o prestígio. Era improvável porque não tinha ninguém nas ruas, não tinha ninguém trabalhando. E os nossos clientes é o comércio. É as pessoas que trabalham no comércio, que compram as coisas que a gente vende. E nós vivemos uma provisão de Deus sobrenatural, irmãos. Sobrenatural. E ali o Senhor começou a falar comigo: olha, essa obra não é de homens. Essa obra não é homem que sustenta essa obra. Não é homem que provê o alimento para vocês comerem aqui. Não é homem que vai prover o sabonete, o desodorante, nada. Mas é o Senhor. Então esse ano foi um tempo onde o Senhor nos forjou na fé. Onde o Senhor nos forjou, sabe, na ousadia de crer, irmãos, que o maná diário ia cair na mesa. O Senhor nos forjou muito no serviço também. Foi um ano, irmãos, que a gente assim, aquela música do Alessandro Vilas Boas, gastarei minha vida aos seus pés. Essa música fez parte das nossas vidas, porque nós somos para o sítio da igreja. E aquilo que vocês estão vendo lá, os homens que estão lá, não tinha nada daquilo. Não tinha grama, não tinha plantinha. Tinha mato alto, maior do que os matos. Não tinha ali aquele cômodo ali que está com um blindex ali, aquela parte de baixo, não tinha nada daquilo. E aí nós fomos impulsionados pelo Espírito Santo para começar a semear ali no sítio. E junto com os alunos da escola e os pedreiros ali, o apóstolo Rogério, nós começamos ali a ser intensos na construção do sítio. O Senhor, Ele tem nos dado graça para completar aquela obra, irmãos, porque nós cremos que aquele sítio vai ser um encontro de nações ali. Irmãos, aquele sítio vão ir nações, vão ir pessoas de todas as nações da terra. E no final desse ano nós tivemos alguns encontros com Deus, de adolescência e de adulto, lá no sítio, porque não tinha a estrutura, e a partir desse ano essa estrutura começou a ser construída para ter congressos e eventos ali. Então nós conseguimos fazer um encontro com Deus lá. E foi tremendo, irmãos, porque nós vimos aqueles adolescentes sendo libertos, curados e transformados. E a gente falou assim: cara, esse chão que eles estão pisando, nós fizemos parte dessa construção. O telhado aqui que eles estão aqui debaixo, nós fizemos parte dessa construção. E isso começou a gerar em nós uma visão sobre o serviço, não na alma, mas no espírito. Porque muitas das vezes, irmãos, nós achamos que o servir a Deus é algo muito automático. E a escola de missões, ela vem com esse propósito de desconstruir essa visão que você, como igreja, e como líder, e como pastor tem. O serviço a Deus, irmãos, a partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, não tem horário para servir a Deus. É 6 horas da manhã, é 3 horas da manhã, é 7 da noite, é 8 da noite, e os 24 horas do dia é tempo de servir a Deus. E quando eu falo de servir, irmãos, eu não estou falando... Quando eu falo de servir, irmãos, eu não estou falando de você pegar um violão e vir aqui ministrar louvor aqui em cima, não. Eu estou falando de você pegar uma enxada e capinar o terreno da sua igreja. Eu estou falando de você renunciar o seu tempo de descanso da sua casa e falar assim: pastor, me dá a chave da igreja, porque eu hoje vou limpar o templo. Não precisa das irmãzinhas e não, porque eu hoje vou ir limpar o templo. Eu estou falando de um serviço, irmãos, que ninguém te vê. Eu estou falando de um serviço que não precisa da sua autoridade te direcionar, mas o Espírito que se move na sua vida vai te impulsionar a servir a Deus no Espírito e não na alma. Essa causa que o Senhor vai começar, ou já começou a gerar no seu espírito, uma causa maior do que você. Se a causa, irmãos, não for maior do que você, não é uma causa. Se a causa não te levar a renunciar ao seu conforto, se a causa não te levar a renunciar a chamado, ministério, irmãos, não é causa.
a causa é algo muito mais forte do que nós imaginamos. Então a escola de missões, ela veio com esse propósito de desconstruir algo para construir algo novo. E a escola de missões, ela caminha dentro de 3 pilares: caráter, serviço e missões. E quando eu falo de caráter, eu estou falando da palavra também, porque só a palavra tem o poder de transformar o caráter do homem. Só a doutrina bíblica tem o poder de transformar um caráter corrompido em um caráter conforme a imagem de Jesus. Então a escola vem com uma espada, com um machado, não sei o que você quiser, para bater, irmãos, no seu espírito, para bater na sua alma, para bater até no seu corpo, e desconstruir um caráter corrompido, uma ideia equivocada sobre o reino, sobre o serviço a Deus, sobre missões, e construir aquilo que está na Bíblia, aquilo que é revelado pelo Espírito. E nós vamos começar aqui. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas 6. Lucas 6. Versículo 45. Vai dizer assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Agora olhe para mim, irmão. O nosso caráter, ele é construído, né? Ele começa a ser construído desde a nossa infância. A nossa criação com os nossos pais. E ali começa uma construção na nossa vida. Só que infelizmente, irmãos, o pecado, ele entrou de uma forma, tão intensa, para desconfigurar o caráter do homem, que nós precisamos hoje da palavra de Deus para que o nosso caráter ele possa ser transformado. E quando você entra para a escola de missões, irmão, o seu caráter é revelado 24 horas no dia. Eita Jesus. O seu caráter, sabe por quê? Você vive de pressão, irmãos. É um irmão te enchendo o saco do outro, é a palavra te moendo do outro, é o serviço te pegando atrás, é a autoridade confrontando na frente, e não tem para onde você sair. Então aquilo que está de podre na sua vida, aquilo que está de ruim da sua vida, vai sair para fora. Irmãos, eu não vou mentir para vocês não, vou falar verdadeiramente o que é a escola. Porque muitas das vezes a gente tem uma visão muito romântica sobre escola de missões e não é. Eu já vi, irmãos, esse ano que passou, entrou vários alunos, permaneceram 3. Entrou foi um tanto, choveu aluno, 3 ficaram até hoje. Por quê? O Senhor, Ele começa a apertar. É como se você estivesse no Getsemane. Jesus estava no Getsemane. O que aconteceu com Jesus? A pressão foi tão forte que ele suou sangue. E quando você entra para a escola, vou descer aqui, a câmera pega aqui, desce. Então quando você entra para a escola de missões, o Senhor começa a te pressionar, irmãos, porque Deus ele tem uma necessidade de obreiros para as nações. O Senhor ele tem uma necessidade de que obreiros aprovados, que obreiros cheios do Espírito Santo, que obreiros que amam mais o Senhor do que a sua própria vida, possa ser semeado nas nações da terra. Só que, irmãos, Deus ele não quer um obreiro com mau caráter. Deus ele não quer um obreiro, irmãos, que quando chegar ali 10 mil reais na sua mão, você vai pegar o caixa 2 e colocar no seu bolso, porque isso é caráter. O caráter, irmãos, é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. O que você faz quando ninguém está te vendo? O seu caráter é aprovado ali.
O que você faz quando você só está sozinho dentro do seu quarto com o notebook e o diabo enchendo a sua mente de pornografia e de prostituição? Isso é caráter, irmãos, isso não é demônio somente. Muitas das vezes nós achamos que é só demônio, mas o demônio está querendo sair de você e você não quer deixar ele sair. Você está chamando ele para entrar na sua vida, mas é porque o que dá legalidade para demônios entrar nas nossas vidas é as nossas atitudes. É o nosso posicionamento como filhos de Deus. Então, através da palavra, através das aulas de caráter, através das aulas de cura interior, através das aulas de libertação, o Senhor ele começa a mexer no caráter do aluno, irmãos. E é muito tremendo isso. Porque você vem no culto de domingo e você é confrontado pela palavra de Deus. E na segunda-feira não tem ninguém da igreja te vendo. Então você não precisa de pôr em prática aquilo que você ouviu. Na escola não, irmão. Na escola a aula é hoje, a aula é amanhã, depois da manhã, depois da manhã. E durante o dia, está todo mundo te pressionando. Uai, você não estava na aula de manhã, não? Aí você assim, uai, mas na aula de manhã foi falado disso, você está fazendo isso? Então é um processo que Deus ele nos leva a viver ali dentro da escola de missões intenso, para que o nosso caráter ele possa ser transformado conforme o caráter de Cristo. Irmãos, quando Jesus ele fala assim, olha, raça de víboras, vocês são lobos disfarçados de ovelhas. O Senhor está falando ali, irmãos, de uma condição do caráter daquele povo. O que é? Eu não vou falar sobre isso porque é muito amplo. Se você quiser ouvir, você pode vir fazer parte da escola de missões, porque nós temos aulas sobre isso. O que é o caráter da serpente? Talvez você tenha o caráter da serpente e não o caráter de Cristo. Qual que é uma das características do caráter de uma pessoa? Que é quando Jesus confronta ali os fariseus e fala assim, olha, vocês são víboras, raça de víboras. João Batista fala. É uma pessoa que ela foge do confronto. O que a serpente faz? Ela anda assim, anda. É um caráter, irmãos, corrompido. É um caráter totalmente malicioso. É um caráter, é um coração totalmente tomado de malícia. Irmãos, como que nós vamos enviar obreiro para as nações se o seu coração é cheio de malícia? Eu falo, irmãos, que vim aqui quando há chamado, olha, o Senhor está te entregando nações, o Senhor está te entregando isso, está te entregando aquilo. É muito bom, irmãos, lançar aqui no chão e chorar. Eu já fiz isso, mas quando eu caí dentro da escola eu descobri o que é isso. Escola, irmãos, é onde o filho chora e a mãe não vê. A escola, irmãos, é onde o seu pastor queridinho, que passa a mão na sua cabecinha de ovelhinha, não vai estar lá para te defender não, irmão. Não vai estar lá para tirar o machado da mão do Senhor para te defender não, meu irmão. Lá você vai se alinhar, ou senão você vai continuar como uma serpente. O lobo disfarçado de ovelha é uma pessoa de dupla personalidade. É uma pessoa, sabe, que uma hora ela está, oh, a paz do Senhor, meu irmão, e papo, na outra hora, sai daqui. E eu não vejo em momento algum Jesus tendo esse tipo de comportamento. Eu não vejo na palavra Jesus tendo esse tipo de comportamento. Mas eu vejo na palavra Jesus sentando à mesa com pessoas prostitutas, beberrões. E Jesus ali amando aquelas pessoas. Jesus tratando aquelas pessoas da mesma forma que ele tratava os discípulos. E quando as pessoas, irmãos, não queriam seguir Jesus, teve uma certa vez que Jesus estava lá pregando, irmãos, rasgando o verbo com a galera. E o povo começou a sair de fininho. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim, uai, vocês não vão também não? Vocês não vão com eles não? Porque, irmãos, o caráter do homem, ele resiste ao confronto. O nosso caráter corrompido, irmãos, ele resiste ao confronto. E aqui não tem como você ficar uma semana sem ver o seu pastor, o seu líder, como você fica na sua igreja local. Quando você vai acordar, você vai dar de frente comigo. Você vai dar de frente com o AP.
Você vai ter que suportar o confronto ali, ó, gemendo no seu espírito, irmão. Sacarabachô, cara. E você vai ter que orar em línguas, porque você vai ter que olhar na cara dos seus líderes. Não dá você falar assim, hoje eu não vou no culto não, porque a pastora Sara me confrontou. Não vai ter jeito. O seu quarto, se for as meninas, vai ser de frente para o meu. Então quando você sair, eu vou estar lá assim. Então, irmãos, o negócio é mais estreito. O negócio não é você vestir uma camisa de nação e querer ir, não. Não é, irmãos, você pegar a bandeira e cheira, carabaracatarabaxô. É você fazer isso aqui, irmãos, e você falando, eu sou orgulhoso, Jesus me quebra. Eu sou soberbo, Jesus me transforma. Oh, Senhor, meu caráter é de víbora mesmo, Jesus, arranca esse caráter de mim. Coloca o caráter, a face de leão, a face do boi, a face do homem, a face da águia. Tira, Senhor, esse caráter do capeta da minha vida. É isso, irmãos, nós precisamos de correr e marchar para que isso aconteça em nós. Só que para aliviar um pouquinho aí, a graça está sobre nós, amém? E o Senhor nos ajuda, irmãos. Deixa eu subir aqui. O Senhor, Ele nos ajuda, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amor. E Ele nos ajuda a vencer os nossos processos. Ele nos ajuda, sabe, para que o nosso caráter, ele seja transformado. Para que o nosso temperamento encontre um lugar de equilíbrio no espírito. Teve um dia, irmão, que uma aluna chegou perto de mim e falou assim, mas o meu temperamento é melancólico. Por isso que eu tenho essa dificuldade na alma. Eu falei assim, minha irmã, o Espírito Santo, ele tem os 4 temperamentos, ele pode equilibrar o seu. Sai da alma. Por quê, irmãos? Não tem como você viver em um ambiente espiritual querendo andar nele na alma. Não tem como, irmãos, você ficar ali na escola de missões, onde tem peso de oração, onde tem peso de palavra, onde tem peso de serviço ao Senhor, e você querer levar isso na dimensão da alma. É impossível. Então o Senhor, Ele vem trazendo através do Espírito esse equilíbrio. O Senhor, Ele vem trazendo através do Espírito, irmãos, essa transformação que o nosso caráter precisa. Aleluia. Abre aí a sua Bíblia comigo, em Provérbios 6. Olha só o que fala sobre o caráter. Provérbios 6, versículo 12. Eu vou ler numa tradução aqui um pouco diferente, mas foi uma tradução que eu achei muito legal e que testifica com isso que a gente está falando. Vai dizer assim: o caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro murmurando atrocidades. É um pouco diferente. Ele fala: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Então essa é a realidade, essa é a condição do nosso caráter como homens pecaminosos, que infelizmente o pecado foi instalado em nós, e o pecado ele precisa de sair através o caráter ele precisa ser transformado para que o pecado ele não faça mais parte das nossas vidas. E a escola de missões te ajuda nisso. A escola de missões ela vai te levar na palavra. Sabe, um dia que você estiver lá, irmãos, assim, ó, eu vou te colocar lá num buraco que tem lá no sítio assim. Não é um buraco, entendeu? É um lugar lá com umas florzinhas, com as plantinhas, pra você relaxar, pra você ficar de boa e atrair a presença do Espírito Santo. Lá no sítio tem vários lugares para você encontrar paz. Aleluia. E dentro disso, irmãos, nós trabalhamos sobre o caráter profético de Jesus, que é um dos fundamentos da escola intenso, Como nós sabemos, o caráter profético de Jesus é revelado nos 4 evangelhos:
Mateus, Marcos, Lucas e João, onde o livro de Mateus ele vai revelar uma face do caráter de Jesus como uma autoridade que fala do leão. No livro de Marcos vai revelar uma face de Jesus de boi, de servo, que está à disposição em todo o tempo, que está ali, irmãos, sem reservas em servir a Deus. No livro de Lucas vai revelar a face de Jesus como um homem inteligente, conselheiro, que se move, sabe que o conhecimento dele não vem da terra, mas vem do alto. E no livro de João nós vemos a face de Jesus sendo revelada através da águia, que fala da natureza celestial de Cristo. Então o caráter de serpente, de lobo, de porco, de cavalo, tem um tanto de animal, irmãos. Não sei o que você é, eu sei o que eu sou e que eu estou sendo transformado. Mas se você quiser, escola de missões, amém? E ali o Senhor começa a arrancar esse caráter do porco. Qual que é o caráter do porco? É aquela pessoa, irmãos, que está purinha, está limpinha, sabe, pela palavra de Deus, mas o caráter dela é tão corrompido que ela quer a lama de novo. Ela quer se lambuzar na lama de novo. E o que é a lama? É o pecado, é a quebra de princípio, é a desonra, é a desobediência, é a insubmissão. Então assim, é algo muito extenso, que durante um ano nós trabalhamos isso. E aí nós vemos com o caráter de Jesus, que vem para tirar, sabe, essa identidade dentro de você e ministrar sobre o seu espírito a autoridade dele, a natureza dele de servo, a natureza dele de um homem inteligente, cheio de ousadia para pregar a palavra de Deus, e a natureza celestial dele, que é a águia. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, só para vocês entenderem. Abre comigo em Mateus 7, 29. Tem alguém me entendendo aqui? Amém, glória a Deus. Mateus 7, versículo 29. Então aqui no livro de Mateus vai revelar a face de Jesus como um rei, como um leão da tribo de Judá. Vai revelar a autoridade de Cristo. Se você pegar para estudar o livro de Mateus, você vai ver Jesus se manifestando com uma autoridade, irmãos, fora do normal. Jesus confrontando os fariseus, Jesus confrontando os religiosos, Jesus confrontando os romanos. Porque o evangelho de Mateus, ele revela a autoridade de Cristo. E essa autoridade de Cristo, irmãos, ela precisa de entrar dentro do nosso espírito e transformar o nosso caráter de dentro para fora. E olha só para você ver o que vai dizer aqui. Porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Olhe para mim. O que o Senhor está precisando nas nações? Obreiros que ensinam com autoridade. Obreiros que pregam a palavra de Deus com autoridade. E o que vai te dar autoridade, irmãos, é o quanto o seu caráter está transformado. O que dá autoridade para uma pessoa, para um filho de Deus, não é se ele prega bem, não é se ele ora 5, 6 horas por dia, se aquela oração não está gerando uma transformação no caráter dele. Não é o quanto ele pratica de práticas espirituais. Olha só para você ver, os fariseus, eles ficavam quase 24 horas no dia, orando, ofertando. Mas o Senhor vai falar com eles assim: olha, vocês são vazios por dentro. Vocês são podres por dentro. Vocês passam uma aparência de legal, de top, de cheio de unção, mas dentro de vocês, sabe, está uma bagunça. As suas emoções, o seu espírito, a iniquidade. Então a palavra de Deus, ela precisa ser ministrada através de um ministro com autoridade, para que esse caráter corrompido possa sair da vida de uma pessoa. Irmãos, nós só vamos para as nações, irmãos, por causa das vidas que estão lá. Não é para ir postar foto no Instagram, no Facebook, nos status do WhatsApp. Não é para isso. Só que para isso nós precisamos de ter autoridade. E a escola de missões, ela vem com esse respaldo sobre a sua vida, através da palavra de Deus.
Através da palavra de Deus, a escola de missões, a unção que está sobre esse ministério, a unção que está sobre essa escola, começa a liberar sobre a sua vida uma unção de autoridade para que você possa ministrar outras vidas e essas vidas serem transformadas. Amém? A segunda face que eu disse é no livro de Marcos, que revela a face do boi. Irmãos, o que eu sempre falo com os meninos aqui da escola de missões, quando nós vamos servir em alguma festa profética, PDI, festa tabernáculos, Páscoa, eu sempre faço uma pequena reunião antes com eles, e eu falo com eles assim: olha, agora não está na hora de você ser um leão, agora não está na hora de você ser uma águia, agora não está na hora de você ser um homem inteligente, mas agora está na hora de você ser um boi selvagem. Porque, irmãos, o boi selvagem, ele não cansa. Ele vai dormir 3 horas da manhã e acorda 6 no pique. Ele trabalha o dia todo e à noite está aqui chapando e derramando a presença de Deus. E olha só para você ver Jesus no livro de Marcos. Você pode ver que é o evangelho que mais revela Jesus curando, libertando e pregando a palavra do reino. Porque ali Jesus, ele revela a face do boi, ele revela o seu caráter de serviço, ele libera sobre os discípulos uma unção, irmãos, de serviço. Teve um dia, irmãos, que Jesus falou assim: vamos ali para o outro lado. Vamos ali para o outro lado, que vocês estão muito cansados, vocês pregaram e tal, vamos ali para o outro lado, junto com os discípulos. Foi Jesus, irmãos. A multidão descobriu para onde que Jesus ia. O que aconteceu? A multidão chegou primeiro do que eles. E aí os discípulos falaram assim: cara, que sacanagem, velho. O único lugar aqui no deserto que tinha pra gente descansar um pouquinho, de não curar, de não libertar, de não pregar a palavra, a gente só ia comer e descansar. A multidão está aqui. Aí Jesus fala assim: não, vamos lá, vamos curar, vamos libertar, vamos pregar a palavra. E aí os discípulos começam a perguntar assim: mas Jesus, eu estou com fome, o que a gente vai comer? Aí eles falam assim: Jesus, eu vou ali na padaria comprar um pão para a gente comer. E o Senhor fica aí pregando. E Jesus falou assim: não, você não entendeu nada ainda. Acho que foi o pastor Johnny que pregou sobre isso, da multiplicação dos pães. E aí logo abaixo nesse texto vai falar que tinha um jovem lá com 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou aquilo. Sabe por quê, irmãos, que Jesus multiplicou? O pastor Johnny teve uma revelação, mas o Espírito trouxe outra revelação para mim. Ele multiplicou, irmãos, porque seria mais fácil. Ele teria mais tempo para servir as pessoas. Porque se ele tivesse que deslocar, irmãos, ele teria que entrar dentro do barquinho, ir lá na padaria e buscar um pão. Ele multiplicar seria bem mais rápido. E nesse tempo dele ir na padaria e buscar pão, ele poderia ter curado 50, 60 e 70 pessoas. Porque o Espírito de Jesus era um boi selvagem. E eu vou te mostrar isso na palavra. Abre aí comigo. Em Deuteronômio 33, 17. Aleluia. Que o Senhor nessa tarde libere as 4 faces sobre o seu espírito, irmão. Ele tem a glória do primogênito do seu. Tem alguém aí comigo? Então vamos lá. Ele tem a glória do primogênito do seu. E as suas pontas são de boi selvagem. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são as milhares de Manassés. Agora abre aí comigo em Romanos 10, 45. Não é Romanos, não. Deixa eu olhar aqui. Aleluia.
Irmãos, eu anotei aqui errado, me perdoa. E eu não vou achar agora, mas olhe para mim. Em Deuteronômio vai dizer das 4 faces de Jesus. E no Novo Testamento também vai dizer das 4 faces de Jesus. E o livro de Marcos, ele escreveu para os romanos daquela época. E Jesus, com toda a sua sabedoria, a sua ousadia no Espírito, com o seu conhecimento na palavra, ele ministrava a cada povo de uma maneira a qual eles poderiam entender a sua linguagem. Porque, irmãos, e é algo que nós como escola, nós precisamos de ter discernimento nisso. Porque vai chegar aqui na escola, irmãos, pessoas com diferentes personalidades. Pessoas com caráter diferente. Pessoas com criação diferente. Pessoas que não sabem fazer nada, irmãos. Eu cheguei aqui na escola de missões com 18 anos, eu não sabia fazer arroz. Sabia fazer só miojo. E quando eu caí na cozinha, irmãos, para cozinhar para 15 pessoas, eu comecei a tremer. Não sei se Pamela lembra. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer comida para 15 pessoas? Eu nunca cozinhei nem para mim, eu só sei fazer um miojo. Aleluia, tem alguém aqui comigo. E aí a escola de missões, ela vem te ensinando e te mostrando que as suas limitações não servem de nada diante de Deus. Você vem para a escola de missões, irmãos, para romper com as suas limitações. E eu era muito limitada, irmãos, na palavra, eu não sabia nada da Bíblia, eu tinha 6 meses de convertida. E eu vim para a escola de missões, tinha uns cabeção aqui. A minha escola foi com a Pamela, com o pastor Alex, com a pastora Natasha, que está no Peru, com a Brisa, com o Serginho. Irmãos, os caras sabiam a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, eu não sabia nem os 4 evangelhos. E eles ficavam lá apresentando trabalho, irmãos, os trabalhos deles top de linha, fazia prova, eles tiravam 8, 10. Eles tiravam 8, 10 e eu tirando 4, 3. E começou a subir um negócio dentro de mim assim, irmãos. Cara, essa limitação não vem da parte de Deus. Essa minha limitação em ler a Bíblia, essa minha limitação em servir a Deus, essa minha limitação em permitir que o meu caráter seja transformado, ela não vem da parte de Deus. E aí, irmãos, eu comecei a fazer um propósito de oração, junto com outras alunas. A gente acordava, o devocional era 6, a gente acordava 5, e orava de 5 a 7. E nesse tempo que a gente orava de 5 a 6, eu só orava, Deus, por favor, Senhor, tira toda a limitação da minha alma, da minha mente, do meu espírito. Porque eu não vim aqui à toa. E durante, irmãos, esse tempo de oração, o pastor Rafael, que era meu líder, o pastor Rafael, pessoal de Ribeirão, ele não era esse pastorzinho queridinho de vocês. O pastor Rafael era faca na caveira, irmãos. E nesses dias que eu estava em oração, o pastor Rafael me chama, olha dentro dos meus olhos e fala assim, vai embora. E eu em crise, irmãos, eu tirava 3 nas provas, valendo 10. Os trabalhos, irmãos, eu não sabia fazer nada. Eu não gostava de ler, eu falava tudo errado. E aí o pastor Rafael chegou, olhou dentro dos meus olhos e disse, vai embora. Você não veio aqui por um chamado, não. Irmãos, meus olhos começaram a encher de lágrimas. Eu olhei assim para ele assim, irmãos, com a face de leão, irmãos. Que não tinha ainda, mas eu olhei. Eu disse, eu não vou embora, não. E a partir desse momento, irmãos, Deus começou a fazer algo no meu espírito. Vocês vão entender por que eu estou falando isso na face do boi. Deus começou a fazer algo no meu espírito. E tinha a Evelyn ajudava ele nessa época, na liderança. E eu cheguei perto da Evelyn e falei assim, Evelyn, eu não aceito viver nessa condição que eu estou vivendo aqui dentro. Aí, irmãos, ela pegou minha mão nesse corredor aqui do 2º andar aqui, onde as mulheres estão. Falou comigo assim, começa a orar em línguas. Comecei a orar em línguas, eu orava só uma língua também. Sabe aquela língua que você fica ba. Comecei a orar em línguas, irmãos. E a Evelyn começou a correr comigo no corredor. E eu só uma oração. E começou a destravar. Eu comecei a orar umas línguas que eu nem sabia que existia.
Começou a destravar, e eu correndo, e eu cansava. Sabe quando você sente que você vai perder as suas forças e vinha um renovo, irmãos? Eu pulava e começava a correr mais intenso ainda, e começava a correr para um lado e para o outro. E nesse dia eu fui cair no chão. Quando eu caí no chão e fechei os meus olhos, eu vi as 4 faces. Eu vi um leão, eu vi um boi, eu vi um homem e eu vi uma águia. Irmãos, a partir desse dia, eu comecei a disparar na oração em línguas, na leitura da palavra. E eu falei assim, eu fui lá na pastora Karen e falei assim, pastora Karen, eu nunca mais vou te dar uma prova com 3 pontos. E eu comecei a estudar, irmãos. Eu renunciava o meu tempo de descanso. Eu tinha 1 hora de descanso depois do almoço, ia ler Bíblia. Eu comecei a renunciar todas essas coisas, irmãos. E esse caráter de Jesus foi tomando uma proporção dentro de mim, irmãos, de uma forma que eu não entendia. E começou a destravar. A Pâmela está ali de testemunho. A Pâmela tirava 10, irmãos, nas provas. Eu falava assim, cara, quando eu crescer eu vou ser igual ela. E eu tirando 3, 2 pontos, eu falei assim, não aceito isso não. E aí o Senhor começou a destravar o meu espírito. Eu comecei a orar em línguas. Eu fazia propósito de oração de 2 horas orando em línguas, 1 hora orando em línguas, dia de domingo, porque era o único dia que era mais livre. E o Senhor começou a fazer uma obra na minha vida. E aí quando chegou para ser enviada, a escola de missões era somente 6 meses aqui e 1 ano no prático. Quando passou 6 meses, o pastor Rafael fez uma rodinha, né? E eu lá assim, cara, eu sei que eu não vou ser enviada, né? Estou aqui, a menorzinha aqui, né? Aquela mentalidade de Saul, escondendo atrás das malas. E aí o pastor Rafael começou a liberar destino. Tal Bahia, tal Espírito Santo, tal Bahia, Vera Cruz, Cabralha. E aí quando chegou em mim, eu estava do lado direito dele, era a última. Ele virou para mim e falou assim, Ellen, você e a Evelyn vão lá para Santa Catarina. Irmãos, era tudo que eu queria, era ir para Santa Catarina, sul do Brasil. Só os loirinhos do olho claro. Eu falei assim, é lá, Jesus. É lá, Jesus. Obrigada, Jesus. E aí, irmãos, nós fomos para Santa Catarina. Chegou em Santa Catarina, irmãos, eu falei, Senhor Jesus, não é que não, Senhor. Foi desafiador, irmãos. Desafiador, pensa assim. Você chegar numa cidade, você não conhece ninguém. A igreja estava assim, caminhando em passos curtos. E não tinha irmãos levitas, só tinha o pastor Eduardo na época. Não tinha jovem, não tinha rede jovem. O pastor Eduardo olha para mim, olha para a Evelyn e fala assim, vocês são resposta de oração. Eu falei, amém, pastor, receba essa palavra. E ali nós começamos um trabalho, irmãos. Começamos um trabalho ali na igreja, orando, intercedendo e tal. E lá em Santa Catarina, o Senhor começou a gerar essa face do boi no meu espírito. Porque eu não gostava de trabalhar, irmãos. Tinha dificuldade mesmo. Eu fugia do serviço, eu não podia ver quem estava dando serviço, que eu estou confessando aqui os alunos da escola. Eu não podia ver alguém que estava direcionando o serviço, que eu escondia. E lá em Santa Catarina só tinha eu e a Evelyn, não tinha mais ninguém para fazer. E aí o Senhor começou a ministrar no meu espírito sobre a face do boi, sobre aquilo que Jesus fazia ali na palavra e Ele queria fazer dentro de mim. E eu falei assim, Jesus, pode fazer o que o Senhor quiser aqui. E nisso, irmãos, o meu espírito ele foi tomando uma proporção maior dentro de mim, assim. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. O meu espírito ele foi esticando, irmãos, através do serviço. E eu vou pregar sobre isso agora. Muitas vezes nós temos uma visão do serviço, irmãos, muito limitada. E eu recebi uma palavra uma vez do profeta Pedro. O profeta Pedro chegou perto de mim e falou comigo assim, Ellen, o que vai liberar unção sobre o seu ministério é o quanto você trabalha. E aí ele só fala e sai, né? Quem conhece. Ele não fala mais nada, ele não te explica, ele espera. Eu disse, cara, como assim o trabalho vai liberar unção sobre o meu ministério? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí, irmãos, eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a falar assim, cara, tem algo relacionado ao serviço no mundo espiritual que nós não estamos entendendo. Tem algo relacionado à renúncia, de você renunciar ao seu descanso para servir a Deus, que nós não estamos entendendo. E aí, irmãos, eu comecei a trabalhar.
eu cansava, irmãos, eu cansava, meu semblante caía de cansado. E eu olhava no espelho e falava assim: você aguenta mais porque você é um boi selvagem. E eu saía, irmãos, do gás e ia trabalhar mais. Nos PDI aqui da escola de missões que a gente servia, a gente tinha uma escala de descanso. Eu falava, ia lá no espelho, jogava uma água no rosto, falava assim: você é um boi selvagem, você aguenta mais. E saía, irmãos. E aquilo, irmãos, começou a destravar algumas coisas do meu ministério através do serviço. Sabe por quê? Todas as palavras de nações, todas as palavras que revelava o meu chamado e a minha identidade, eu recebia, irmãos, lavando banheiro. Eu recebia na cantina. Eu estava lá na cantina, doido para subir para ministração, para chapar um pouquinho. Chegava alguém e falava assim: você queria estar lá, né? Eu falava: eu queria. E aí a pessoa falava assim: não, mas Deus me enviou aqui para te dizer algo. E aquilo testificava. E teve um PDL que foi no Rio de Janeiro, não sei se alguns pastores aqui lembram, que foi um pessoal lá do Ouvir e Crer. Irmãos, eu amava Ouvir e Crer. Eu falei assim: cara, eu quero estar nessa ministração, eu quero adorar junto com esse pessoal do Ouvir e Crer. E aí a pastora Karen falou assim: Ellen, na hora que começar o louvor, você lava o banheiro das mulheres? Falei: amém, pastor. Fui, irmãos, lavar o banheiro das mulheres. Enchi, falei assim: Senhor, eu vou fazer com excelência aqui, Deus. Joguei sabão, água sanitária, peguei a vassoura, comecei a esfregar. E o louvor lá ministrando, irmãos. Do nada, irmãos, o meu corpo começa a tremer. E o que acontece? Ellen mistura na água de sabão. Praga! Eu caí, irmãos, comecei a orar em línguas, comecei a rodar assim na água de sabão, irmãos. Eu comecei a rolar assim na água de sabão, irmãos, eu orava em línguas, eu não sabia o que estava acontecendo. E o meu espírito sendo destravado, irmãos, o meu espírito sendo destravado, e quando eu saí toda molhada assim, eu encontro com uma pessoa na porta. E essa pessoa começa a bater na minha boca e fala assim: está sendo desenrolado um rolo aí da sua boca. Começa a profetizar. E aí, irmãos, eu falei assim: eu só quero servir agora nas festas, eu não quero participar mais não, Jesus. Porque servir é melhor do que estar lá sentado. Proporcionar um ambiente para vocês, irmãos, é melhor do que estar sentada. Limpar o banheiro que você está sujando, irmãos, é melhor do que estar aqui sentada. Estar lavando o prato que você está comendo, aquela comida gostosa, é melhor do que eu estar aqui sentado ouvindo palavra. Nessa condição que eu estou hoje, nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. Mas deixa eu te dizer algo: não deixe o PR, o AP, o MISS tirar a sua condição de servo no reino. Sabe por quê, irmãos? É o serviço que libera uma unção sobre as nossas vidas. Eu descobri isso no meu espírito, irmãos, e isso no meu espírito é algo muito forte. Eu ministrei isso na vida dos alunos da escola o ano inteiro. O Marcelo, irmãos, chegava lá perto de mim moído. Tinha carregado não sei quantos balde de concreto nas costas. Ele está ali. Eu olhava para a cara dele assim, irmãos, dava vontade de chorar. Mas eu falava assim: Deus, eu vou deixar o Senhor fazer isso com ele. As meninas quebradas, sol rachando aqui na rua, as meninas vendendo chup-chup, chegava lá na escola, uma cara assim: cara, eu preciso só de um banho e deitar. E eu falava: Deus, eu vou deixar elas viverem o que eu vivi. Não, pastores, não prive os seus discípulos de gastar a vida deles servindo a Jesus. Não guarde, não fique com reservas em servir a Jesus, irmãos. Irmãos, servir Jesus é prazeroso demais. Irmãos, para mim não tem diferença nenhuma. Esse microfone é uma vassoura, irmãos. Para mim não tem diferença nenhuma um violão e você está com um rodo lá empurrando a água. Para mim não tem diferença nenhuma, irmãos. Você está com a Bíblia aqui no altar, está com uma bucha esfregando panela. Para mim não tem diferença nenhuma. Porque o serviço, irmãos, não é uma condição externa, é uma condição interna. O serviço, irmãos, não é, sabe, se as pessoas estão te vendo, se o seu pastor está te aprovando, se o seu pastor está batendo no seu ombro falando: parabéns, meu filho. Irmãos, tem coisas que a gente faz lá no sítio que o AB nem sabe. Tem coisas que a gente faz aqui na igreja que ele nem sabe. Mas sabe por quê? Nós entendemos que nós não estamos fazendo para ele.
Nós entendemos, irmãos, que a consequência de servir Jesus, nós vamos servir as nossas autoridades com excelência. Às vezes o apóstolo vem com drama, né? Não, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Porque a família Costa tem uma unção de drama, né? Aí ele vem, aí ele quer um cafuné, ele quer um chazinho de limão. A gente vai lá e serve ele, irmãos. Mas, cara, não tem diferença nenhuma de servir o AP e servir o Pedro, que não tem PR, não tem AP, vai ter um MISS na frente daqui uns dias. Não tem diferença, irmãos. O princípio de honra, ele só vale a partir do momento que você honra o que está lá embaixo e o que está aqui em cima. Honra não é algo relacionado a título, mas é relacionado àquilo que está no seu espírito para servir outros. Isso é o serviço a Deus. O serviço a Deus, irmãos, é você deixar aquilo que você quer para dar para o outro. Eu quero estar aqui ouvindo, Pedro, mas eu quero que você fique aqui ouvindo para me estar lá embaixo fazendo o que você poderia estar fazendo, mas eu quero fazer. Isso que é honra no mundo espiritual, irmãos. Agora, honra na dimensão da alma é isso. É você levar uma coquinha gelada lá para o apóstolo, mas o irmão te pede um copo d'água, você não dá. É você estar aqui, irmãos, aqui na festa, que eu estou aqui, quando você precisar, você pode me chamar. Aí você está aqui limpando e todo mundo está te vendo limpando. Mas quando está precisando de um favor que ninguém está te vendo, você inventa uma desculpa. Ah, pastor, não posso não, por causa disso e daquilo. E ainda fala assim, ah, o meu pastor não tem tempo para mim. Sabe por que ele não tem tempo para você? Porque ele está fazendo o que você deveria estar fazendo. Era para você estar visitando, e o seu pastor está visitando a ovelha. Era para ele estar visitando líder. Era para o seu pastor estar visitando líder, irmãos. Seu pastor está visitando os visitantes que estavam no culto de domingo, que era para você visitar. Ô Jesus, eu falei, Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é isso que é o serviço ao reino, irmãos. É isso. Sabe o que é servir, irmão? Sabe, é você... Cara, para lá na porta, lá aqui, de água, acho que chega dia 15 aqui. Senta ali no passeio. Fala assim, cara, eu vou honrar o apóstolo hoje pagando a conta de luz da igreja. Ele nem vai saber, me dá aqui, ó. O cara vai lá imprimir, me dá aqui. Aí quando a Tamise for olhar lá no rolo lá das contas, a conta dessa aqui não chegou e já está constando paga. Ninguém sabe que você pagou. Isso é honra, irmãos. Irmãos, eu ganhei esse sapato aqui. A Nanda chegou perto e falou assim, um anjo te deu. Eu quero agradecer o anjo que me deu, amém? Irmãos, eu achei isso muito tremendo. Porque é isso que é honra. Ninguém precisa saber o que você faz para Deus. Ninguém, irmãos. Ninguém precisa de saber o seu nível de santidade, o seu nível de entrega. Ninguém precisa saber quantas horas você ora, quantos dias você faz jejum, irmãos. Aí você fica lá jejuando, estou passando mal. O que você tem? Estou de jejum. Irmãos. Oh, Jesus. Irmãos, a escola de missões te ensina a ser isso. Quem aqui quer ir para a escola? Aleluia! Estou vendo um tanto de mão levantada aqui. Um tanto. Isso é a escola, irmãos. A escola vem desconstruir aquilo que você acha que é certo e não é certo. A escola vem tirar um falso fundamento. Paulo vai falar, só existe um fundamento. E eu, como construtor, eu vou construir sobre ele, mas eu não quero lançar outro fundamento. E o fundamento é a palavra de Deus. Irmãos, algo que eu esqueci de falar que é tremendo também. Vou falar agora. Caráter, serviço e missões. O caráter é o átrio. O átrio é onde você, irmão, você morre. É a cruz. É onde você morre, é onde você é a oferta do altar de holocausto.
É onde você se entrega ali como um sacrifício. O serviço é o santo lugar. Por quê? Muitas vezes a gente acha que os sacerdotes ficavam só lá chapando, né? Os sacerdotes trabalhavam. Os sacerdotes tinham que preparar a mesa dos pães. Os sacerdotes tinham que ficar de turno em turno, desentupindo o candelabro e colocando azeite. E os sacerdotes tinham que ter incenso para queimar. E tinham que tirar as cinzas velhas ali do incenso, para que as novas pudessem continuar queimando. Então, quando nós falamos de santo lugar, irmãos, a gente imagina a glória. O Espírito Santo, o candelabro, os 7 Espíritos dentro da minha vida. É também, irmãos. Mas o santo lugar é o serviço. Se você não serve, irmãos, você está no átrio. Você só vai estar no santo do santo, que é missões. Porque para mim o santo dos santos é obediência. E missões só faz quem é obediente. Missões só faz quem entende que o ID não é só para mim e só para os alunos da escola de missões que fizeram escola. O ID é para a igreja. Só faz missões os obedientes. Mas aí nós travamos no átrio porque nós só queremos servir quando nós, já tiver top lá na escola de missões, formada a escola, eu vou servir lá nas nações. Irmão, serve os seus pais, serve os seus líderes. Chega lá na casa do pastor Rodolfo, de manhã cedo, 9 horas. Pastor Rodolfo, você e a sua família, vamos ali comigo ali. Leva eles lá para um clube lá, um lugar de descanso lá em Nova Friburgo, e limpa a casa deles. Quem aqui já fez isso? Olha aí, Jesus. É você chegar lá no almoço, a pastora Sara, eu não preciso fazer um almoço, eu trouxe. O povo de Brasília faz isso. Eu já vi no Instagram. É isso, irmãos. O serviço está sobre aquilo que você pensa. E a escola de missões vem com isso muito forte no seu espírito. Vocês podem ver. Não é sobre nós, irmãos, é sobre Ele. Mas, cara, com nós não tem tempo ruim, não. Nossa marquinha não é de biquíni, não. Nossa marquinha é de blusa aqui, lá no sol, lá, capinando lá. Eu fui para a praia para dar uma igualada na cor, porque estava tenso. Parecia que eu estava de roupa sem roupa. Estava tudo marcado aqui, estava precisando de uma camisa branca assim. Se é para capinar, irmãos, nós vamos capinar. Se é para bater concreto, nós vamos bater concreto. Se é para carregar peso e não tem homem, as meninas carregam peso. Irmãos, com nós não tem tempo ruim. E se você... Isso, irmãos, é um batismo. O serviço é um batismo. Tem um batismo no Espírito Santo, tem um batismo de oração em línguas, mas deixa eu te falar, tem um batismo do serviço. Quando você for batizado no serviço, irmão, o seu pastor não vai precisar de você mandar fazer nada. Porque... é o que Jesus disse, servo inútil, só faz aquilo que mandou fazer, não passa daquilo. Irmãos, deixa eu te dizer algo, isso trava o seu espírito, isso trava a sua vida ministerial. Se você não tem uma medida no mundo espiritual de serviço, irmãos, e eu estou falando aqui de uma dimensão de serviço, não é de aceitação não, irmãos. Estou falando para pessoas maduras, amém? Nem precisam entrar nisso. Não é de aceitação, eu vou fazer para me ser aceito, não. Eu vou fazer porque eu sei por que eu estou aqui, para quem eu faço. Eu não vou fazer para me ser aceita, para me receber um coletinho, para me receber uma blusa, não. Eu vou fazer porque eu sei que eu sou filha e tem um reino que precisa de cuidado. Irmãos, já pensou se não tem ninguém aqui para lavar prato, para limpar o chão, para fazer as coisas? O que seria disso aqui? E ainda tem pessoas, irmãos, que têm a ousadia de dizer: não, meu tempo disso acabou. Cara, não deixa eu ouvir você falando isso não, meu irmão. Não, eu sou missionário formado. Missionário formado não lava prato não, lava é panela, meu irmão. Lava é o refeitório inteiro, banheiro, os pratos, tudo. Sou missionário formado o quê? Isso
isso aí. A formação nunca acaba. Irmãos, a formação nunca acaba, você sempre vai continuar. E sabe o que vai te levar a continuar? O serviço. Eu não sei se vocês estão entendendo a dimensão do Espírito, irmãos. Quando você está lá, olha, lavando algo, fazendo algo para o Senhor que ninguém está te vendo, um óleo fresco é derramado sobre a sua cabeça. Irmãos, a tribo de Levi, ela foi separada para servir no tabernáculo de Moisés, porque eles serviam a Deus. A tribo de Levi, irmãos, não tinha tempo ruim não. O Senhor falava assim, nós vamos parar o tabernáculo aqui. Parava o tabernáculo ali. Ficava 10 minutos e Deus falasse assim, agora move. Eles desarmavam tudo e movia. Agora para aí, vamos parar aqui. Não tinha nem 10 minutos não, agora a gente vai para outro lugar. A tribo de Levi fazia tudo e colocava o tabernáculo em outro lugar. Mas deixa eu te dizer algo. Esse batismo de serviço só entra nele quem saiu de Levi e veio para Melquisedeque. Porque em Melquisedeque você entende que o serviço não é por aceitação. Que você não faz somente, não, eu quero me sentir útil, eu vou fazer, não. Você faz porque você entendeu no seu espírito que o serviço vai te levar a posicionamentos no mundo espiritual que, cara, não vai ser outra coisa que vai te colocar lá. Eu falei com os meninos da escola esses dias aqui embaixo, eu peguei o Marcelo, a Sara e a Thalita, dei uma palavra para eles, falei assim, olha, a responsabilidade gera maturidade. A maturidade, ela vai liberar uma unção sobre a sua vida. E essa unção vai te posicionar nas regiões celestiais. E o que é a responsabilidade, irmãos? É serviço. Não tem como você ser responsável sem ter algo para você fazer com aquilo que é te entregue. A responsabilidade é o serviço, o que vai desatar isso, irmãos. A maturidade, a unção e o posicionamento é o que você faz aqui, que revela algo lá. E a escola de missões, irmãos, quer liberar isso sobre a sua vida. Venha fazer parte da escola de missões Despertar. Se você quer entender isso no seu espírito, de uma dimensão, irmãos, sobrenatural, que não vai ser, irmãos, a sua idade, que não vai ser o título que vai te tirar da cozinha, que vai te tirar o rodo da sua mão, mas vai ser o quanto você ama a Deus, o quanto você está disposto a renunciar quem você é, o que você faz por Ele e para Ele. E quando é para Ele, irmãos, é para o seu irmão que está do seu lado, por Ele e para Ele. Quando você serve esse irmão que está do seu lado, você está servindo a Ele, irmãos. Você está servindo Jesus. E para que isso aconteça, para que obreiros eles possam ser formados nessa dimensão espiritual, nós precisamos da igreja. Nós precisamos que a igreja envie obreiros. Nós precisamos que a igreja tome a causa da escola. Sabe por quê, irmãos? Se a igreja não entender que a responsabilidade é dela, não vai ter missionário sendo enviado para as nações da terra. Se a igreja não entender que a escola quem faz é ela, irmãos, aí tem um tanto de escola de missões por aí, irmãos, muitas mesmo. Você pode escolher a que você quer. Aqui cobra menos, aqui não cobra nada, aqui vai te proporcionar um diploma. Mas existem escolas, irmãos, que carregam algo eterno. E eu posso dizer isso para vocês, irmãos, de experiência própria. Eu pesquisei várias escolas. Eu já ouvi missionários de várias escolas. Chegou um missionário para a gente aqui de uma escola no Brasil. Ele falou assim, cara, o que é isso que vocês estão vivendo aqui? Eu formei na escola, eu sou obreiro na escola, eu não sei o que é isso que vocês estão vivendo. Porque, irmãos, a escola aqui não é pela força do homem.
A escola aqui, irmãos, não é por aquilo que você é, por aquilo que Ele é em você. Não é por aquilo que você faz, é aquilo que Ele quer fazer através de você. Não é, irmão, sobre conhecimento. Não é sobre diploma. Não é, irmãos. É sobre o Espírito. É sobre aquilo que Deus depositou sobre a vida do apóstolo Rogério. E essa unção, ela está descendo sobre nós como filhos. Só que para isso nós precisamos de você como igreja. Quero fazer algo aqui. Levante a mão aí. Cada pastor de igreja, que é tipo assim, ó. Pastor lá, esse aqui é o pastor da igreja de Brasília. Tal pastor, tal. Levanta aí os pastores de igreja que estão aqui representados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pastores. Eu contei com o pastor 9 pastores, 10 pastores. Irmãos, 11 pastores com a pastora Regina. Irmãos, pensa comigo. Imagine comigo algo. Se cada pastor, se cada igreja aqui representada, está faltando pessoas aqui, muita gente não veio, tem mais pastor que não veio. Se cada pastor que está aqui com a sua igreja enviar uma oferta de R$100 por mês para a escola de missões ou para qualquer outra escola, vai ter uma oferta por mês de R$1.000, R$1.100. Irmão, sabe quantos dias que nós demoramos para fazer isso? No chup-chup? Mais de um mês. E o tempo que nós perdemos no chup-chup, nós poderíamos estar ganhando almas. E sabe por que isso não está acontecendo? Porque a igreja não entendeu que a escola é a igreja. A sua igreja ofertar R$100 por mês, você vai ofertar 1.200 por ano. R$100, irmãos. E você vai ter o fruto disso, sabe por quê? Esses obreiros vão ser enviados para ajudar vocês. Quantas mensagens eu recebi esse ano, irmãos, precisando de obreiro nas igrejas? Sabe o que eu falei? Eu não tenho. Porque o processo de formação, ele demora mais. Porque nós precisamos de... Claro, eu não estou, irmãos, quero deixar isso bem claro. Eu não estou falando que a sua oferta vai nos tirar do serviço, porque isso já está no nosso espírito. Eu estou falando que a sua oferta vai contribuir. A sua oferta, nós podemos deixar de sair para vender um dia só para evangelizar. Um dia na semana. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E é essa causa que Deus quer liberar sobre a sua vida quando nós falamos de missões. Eu comecei falando sobre caráter, serviço e missões. O obreiro precisa de ter um caráter transformado. O obreiro precisa ser batizado no Espírito, no serviço. E o obreiro, ele precisa de fazer missões. Irmãos, eu nem coloquei missões aqui no esboço. Vocês podem pegar aqui o notebook e ver. Sabe por quê? Cara, veio aqui o pastor Fernando, veio o pastor Rafa e outros pastores e falaram sobre missões, experiências deles fora do Brasil, em outras nações. E glória a Deus por isso, irmãos. É tremendo isso. Mas, irmãos, nós precisamos de mais obreiros. Só eles não dão conta. Nós precisamos de obreiros que estão aí na sua igreja, que você está segurando ele, porque ele te ajuda muito, porque ele é top. Ah, mas eu não posso soltar ele não, porque ele é meu queridinho. Irmãos, libera ele. Libera ele. Libera ele. E oferte na vida dele. Semeia na vida dele. Porque isso é servir um reino eterno. Isso é servir um reino eterno. Um reino eterno, irmãos, é você ter a causa do Pai dentro do seu espírito.
E a causa do Pai, irmãos, é almas. A causa do Pai, irmãos, não é outra coisa a não ser ganhar almas. E para ganhar almas, irmãos, nós precisamos de ter, sabe, uma estrutura, como eu disse, de caráter, de serviço e de missões. Porque, irmãos, é muito fácil sair por aí pregando. Mas quem vai cuidar das almas quando chegar aqui? Essa pessoa precisa, no mínimo, saber Bíblia. E para isso ela precisa de uma formação. Para isso ela precisa de ter uma estrutura espiritual. Ela precisa de ter um discernimento espiritual. Ela precisa de ter um conhecimento das regiões celestiais. Ela precisa de ter um conhecimento de demônios, principados e potestades. Nós não podemos entrar no inferno, irmãos, e arrancar pessoas de qualquer forma. Como o apóstolo disse, ele foi nas nações aí e viu um tanto de missionário desviado. Por quê? Foram para as nações sem uma construção no caráter, no serviço e em missões. É bem melhor, irmãos, você perder um ano se preparando do que perder a sua vida eterna num campo missionário. Você pode falar comigo assim: Ellen, eu não preciso de escola, eu sei muito mais do que você está pregando aí na frente. Mas, irmãos, não é sobre isso. É sobre o que está dentro. É sobre, irmãos, aquilo que está no Espírito. É sobre o entendimento espiritual que, cara, você precisa de renunciar e de entregar muita coisa para você obter isso. Então não cai nessa onda, irmãos. Eu estou preparado, eu quero ir, Senhor. Eu vou me enviar. Não se envie, seja enviado. Amém? Eu quero finalizar. Quase que eu não subo. Abre comigo a sua Bíblia. Em Filipenses 2. Filipenses 2. Só para fechar aqui esse batismo no serviço. Olha o que Jesus fez, irmãos. Parte do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo de semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente até aí. Irmãos, o que respaldou o ministério de Jesus foi isso. E o que respalda, irmãos, o nosso ministério missionário, o nosso chamado de servir o reino de Deus, é o quanto você tem se humilhado em serviço ao reino de Deus e em serviço às outras pessoas. O quanto você tem negado a si mesmo, o quanto você tem se entregado a Deus, irmãos, não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer. Não é sobre aquilo que você quer, mas sobre aquilo que Ele quer. Talvez você está entregando algo que Deus não te pediu, mas talvez você não está entregando algo que Deus te pediu há anos. E se Deus virar para você que hoje fala assim: olha, eu quero 1 ano e meio da sua vida para você gastar a sua vida lá na escola de missões, qual vai ser a sua resposta? Você está disposto a renunciar 1 ano e meio da sua vida, que para muitos é perda, mas para mim é ganho?
Tem uma canção de um amigo meu que fala assim: para o mundo é perda, mas para mim é ganho. Para muitas pessoas é perder 1 ano e meio, irmãos. Mas na eternidade você está ganhando. Aleluia. É o que aconteceu com aquele jovem rico. Jesus falou assim, ele chegou perto de Jesus. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. Ele chegou perto de Jesus e falou: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus falou com ele assim: olha, você tem que andar conforme os mandamentos. Jesus falou isso. E ele chega e fala assim: mas Senhor, eu já obedeço, honro os meus pais, eu não mato, eu não roubo. Aí Jesus virou para ele e falou assim: então veja tudo que você tem e dá para os pobres. E vai falar na palavra que ele saiu triste. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o que Jesus fala abaixo com os discípulos. Jesus fala assim: olha, aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, aquele que não deixar filhos, aquele que não deixar família por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que não colocar no seu espírito a minha pessoa como prioridade, não é digno de mim. Irmãos, para mim isso é missões. É você colocar Deus e Jesus como prioridade. Irmãos, não é da boca para fora, não. A palavra prioridade, ela te coloca em uma condição de obediência radical. Quando você tem um compromisso e isso é prioridade na sua vida, irmão, você desespera e fala: eu preciso de cumprir esse compromisso, porque senão vai dar tudo errado no meu dia. E é isso que acontece quando você coloca Ele como prioridade. Para mim, irmãos, missões não é somente você fazer sua mochilinha e tchum para as nações, não. Isso também é missões. Mas missões é você ter no seu espírito que Ele e que a palavra dEle é prioridade na sua vida. Quem aqui está me entendendo, fala aleluia. Fique de pé aí no seu lugar. Preste atenção. Quero fazer uma chamada aqui agora. Eu não quero que você venha aqui na frente para pedir Deus uma nação. Eu não quero que você venha aqui na frente para: Deus, confirma o meu chamado, a minha identidade. Não, irmãos, eu quero que você peça ao Senhor uma causa para você chorar e gemer por ela. Porque isso vai te levar a uma obediência radical. A causa, irmãos, ela nos leva a uma obediência radical. A causa, irmãos, ela nos coloca em um ambiente de obediência tão radical que você não está nem aí com a sua vida. Você não está nem aí para aquilo que você precisa. Irmãos, eu não me preocupo com nada. Eu não me preocupo, irmãos, eu vou dar esse testemunho. O meu tênis, tipo esse aqui que eu estava andando com ele, um pretinho, ele está todo descosturado assim, de fora a fora. Eu não sei se o anjo viu isso. Eu não sei se o anjo que me deu esse tênis viu isso, que o meu pretinho estava todo descosturado. Mas sabe por que eu decidi não me preocupar com nada dessa terra? Porque eu recebi um batismo no meu espírito, irmãos. E eu quero ministrar esse batismo sobre o seu espírito nessa tarde. Você pode vir fazer escola de missões, sim. O Senhor pode colocar no seu coração o desejo de vir fazer escola, sim. Mas venha, irmãos, entendendo que aqui na escola de missões é algo sério. É algo, irmão, se você não decidir gastar a sua vida, você vai estar no lugar errado. Se você não decidir, irmãos, fazer como Jesus falou com o jovem rico: olha, pega o que você tem de mais precioso e dá para aqueles que não merecem. Isso é uma causa, irmãos. Isso é uma causa, irmãos.
A causa, irmãos, ela precisa de gritar no seu espírito. A causa está sobre o chamado, sobre o ministério, sobre tudo, irmãos. A causa, ela não permite que você pare. Mas para isso você precisa de uma formação. E é onde entra a escola de missões Despertar. Amém? Quero orar por você, feche seus olhos. Chora balala balala. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer, Jesus, porque nunca foi sobre nós, é tudo sobre o Senhor. E Deus, aqui há uma geração de obreiros que estão sendo formados, estão sendo, ó Deus, revestidos de doutrinas bíblicas, estão sendo revestidos, Senhor, de um conhecimento na palavra, estão sendo batizados, Senhor, pelo batismo do Espírito, estão sendo, ó Deus, inseridos em um sacerdócio superior. Mas Deus, nessa tarde eu te peço, Senhor, insere hoje no espírito de cada um uma causa, Senhor, que está acima das suas vontades, que está acima das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. Uma causa, Deus, que irá nos levar a morrer por ela. Comece a orar em línguas aí no seu lugar, irmãos. O Senhor vai liberar um batismo sobre o seu espírito. O Senhor vai liberar um batismo aqui nessa tarde. Você vai chorar por aquilo que Ele chora. Yakache kane karaka raka 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 cho.